Fala pessoal, tudo certo? Vou estar fazendo aqui agora uma revisão de história, tá? Matéria aí de expansão marítima, tá bom? Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá, fazer uns flashcards e depois a gente puxa umas questõezinhas, tá? Então, qual é o instrumento de navegação astronômica utilizado pelos portugueses que servia para medir a latitude? É o astrolábio. O astrolábio era o instrumento que foi uma das principais inovações tecnológicas portuguesas, inclusive da época. Qual obstáculo geográfico foi o principal marco superado durante a segunda fase da expansão marítima? A segunda fase da expansão marítima portuguesa ela foi a fase na qual Portugal ele saiu ali de... Esqueci o nome da cidade, mas a cidade fica no norte da África. Não é Chipre? Não, vou esquecer. Esqueci. Mas que ele contorna o Cabo da Boa Esperança. Ou o Cabo da Boa Esperança lá embaixo? Não, o Cabo dos Bojadores. Então o principal marco superado foi o contorno dos Cabos dos Bojadores, né? Ali da África. É isso aí, do Cabo Bojador. É um negócio assim. Eu nunca sei o nome certo, mas eu sei alguma coisa. Cai na prova, eu vou acertar. O que foi a Bula Intercoeteira e o Tratado de Tordesilhas? Essa bula, ela foi o tratado feito pelo padre da época, né? Pelo Papa da época. O Papa, ele fez a divisão do mundo entre Portugal e Espanha, só que ele tinha feito essa divisão em cima da ilha de Cabo Verde, né? E já o Tratado de Tordesilhas, ele veio depois. Foi uma evolução dessa bula, na qual Portugal ele jogou a linha 300 léguas a oeste de Cabo Verde, né? Então pegou ali a costa brasileira e legitimou todo o processo de colonização do Brasil, tá? Qual civilização pré-colombiana possuía a maior extensão territorial na época? Se eu não me engano, a gente tinha os astecas lá embaixo, os maias no meio e os incas embaixo. Eu acho que eram os incas. É isso aí, o Império Inca, é isso aí. Importante lembrar, enfim, ele vai falar aqui, né? Depois eu falo. O que tornou o Império Inca vulnerável e levou a sua queda rápida? O Império Inca, ele tinha uma figura muito centrada no líder, né? Então o líder do Império Inca era o líder religioso, o líder de tudo. E basicamente quando os portugueses chegaram, né? Quando chegaram o povo contrário, ele já estava um pouco em decadência, enfim. Mas basicamente foi pela decadência do líder em si. Qual era a forma de organização política da civilização dos maias? Os maias não eram um império, tá? Os maias eram uma civilização, e essa civilização dos maias, ela continha, né? Ela era dividida ali, basicamente, entre cidades e estados, tá? A principal motivação religiosa para a expansão marítima portuguesa. Cara, a principal de todas, assim, que foi dito, era basicamente para poder expandir a fé católica, né? Porém, a gente sabe que além disso existem outros motivos. A gente também tem um motivo na qual existia, né, o início ali da reforma protestante. Então, a Igreja Católica ela queria reafirmar a sua soberania. Além disso, ela também tinha, óbvio, o intuito de acabar com o islamismo, né, o islamismo que sempre foi muito forte. Eu vou entrar mais à frente com isso, que era o revanchismo religioso, né? Porém, ela tinha vários propósitos, assim, né? Então, a rivalidade cristã contra os muçulmanos desde contra a expansão islâmica. Como é conhecido o período da história do Brasil entre os anos 1500 e 1530? Período pré-colonial, porque Portugal não fez investimentos massivos aqui. Nem depois ele fez muito, né? Mas basicamente, entre 1500 e 1530, Portugal estava cagando e andando pro Brasil. O que foi de fato chamada Escola de Sagres? A Escola de Sagres ela é uma entidade, é como se fosse um local muito famoso que tem em Portugal, só que é um mito, né? Foi simplesmente uma alegoria que foi inventada para poder... Era como se fosse uma escola de ensino naval, né? Porém, ela é uma alegoria que foi criada para poder demonstrar a soberania portuguesa em relação aos outros povos na questão naval, porque Portugal tinha toda a soberania marítima, tá? Qual era a principal e mais forte instituição da época da expansão marítima? Era a Igreja Católica. A Igreja Católica era intrinsecamente ligada ali ao governo, né? Onde o navegador Cristóvão Colombo desembarcou no final do século XV após ser enviado pela Espanha? Foi nas Antilhas, se eu não me engano, ali na... Cara, América Central, né? É o Caribe, é isso aí. Qual país europeu detinha maior predominância e o controle do comércio mediterrâneo antes da expansão oceânica? Era a Itália. A Itália, ela ficava ali no Mediterrâneo, e a gente tinha os muçulmanos, basicamente, por meio do Império Turco-Otomano, que eles tomavam conta ali do... Pô, esqueci o nome do lugar. Mas basicamente a passagem que você tem... Eu vou lembrar daqui a pouco. A passagem que você tem entre o Mar Mediterrâneo
e o Oceano Índico, tem a passagem ali, esqueci o nome desse bendito desse lugar, velho. É Estreito de Gibraltar, eu acho. Ou do Hormuz, não sei, enfim. Basicamente você tinha a passagem era controlada pelo Império Turco Otomano. Né? Então o Império Turco Otomano ele pegava, ele não deixava, ele encarecia muito a venda de produtos para Portugal e Espanha porque eles eram cristãos, né? Enquanto o Império Turco Otomano era muçulmano. Aí que entra toda essa questão da rivalidade religiosa da igreja também. O país europeu que tinha a maior predominância era a Itália, porque a Itália ela ficava ali, as cidades de Veneza eram cidades polo exportadoras, né? Então era ponto ali de encontro, basicamente, de tudo quanto é exportação, porque ela está no meio do Mediterrâneo. Quais eram as características principais da sociedade asteca antes da chegada dos europeus? Astecas é o que estão lá no norte, no México, né? Era uma sociedade que ela tinha a questão tributária muito bem desenvolvida, tinha questão militar, era uma potência militar e tributária. É isso aí. É isso aí. Qual era a origem de grande parte de instrumentos tecnológicos náuticos? Aí que tá. Portugal e a Espanha, a Europa como um todo, ela ficou sob forte domínio dos mouros durante muito tempo. Isso fez com que a influência islâmica fosse muito forte ali naquela região, né? Então a gente tem a maioria da tecnologia, ela vem, é árabe, né? Ela vem do islamismo, enfim, dos mouros. A queda do Império Azteca, não lembro, mas isso não é importante, não é relevante, tá? Quais foram os 3 motivos principais do pioneirismo português na expansão marítima? Os 3 principais objetivos envolvem religião, poder e financeiro. A religião, né, que é a parte católica, a parte da igreja. O poder, que era Portugal ele se reafirmar como soberano na parte náutica, se reafirmar como potência. E o financeiro era para poder facilitar o comércio de especiarias com a Índia. Qual o objetivo final de todas as expansões marítimas portuguesas? Cara, todas as fases da expansão, elas eram uma fase gradual, tá? A gente teve a expansão espanhola, por exemplo, que foi uma expansão única, né? Então, a Espanha se unificou e jogou Cristóvão Colombo no mar, basicamente. Enquanto Portugal, não. Foi algo gradual. Portugal, ele se unificou antes, ele se centralizou antes, e isso deu mais margem de tempo para ele. Então, Portugal, ele foi devagarzinho contornando a África ali. Ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Então, o objetivo final era basicamente reconhecimento e ir aos poucos, basicamente, né? E é óbvio que eles queriam chegar às Índias. Em que ano e sob o comando de quem chegou a chegada oficial da frota portuguesa ao Brasil? Foi em 1500, no comando de Pedro Álvares Cabral. Oh, meu Deus. Qual foi a grande inovação matemática pelos maias? É o zero. Quais são as 3 principais teorias históricas sobre a chegada do Cabral? Cara, primeiro tem gente que fala que foi acidental, né? Então que ele estava indo para as Índias e acabou chegando aqui, né? Só que você fala, porra, mas como assim? Se ele ia contornar a África e chegou no Brasil? É porque ele fazia um trajeto mais diferente, né? O trajeto, ele se aproveitava das correntes marítimas. Então ele vinha quase no meio do Oceano Atlântico e contornava assim. Então tem gente que fala que isso pode ter se perdido nesse acidente. Tem gente que fala que ele já sabia e veio de propósito. E tem gente que fala que é uma mistura dos dois, né? Que basicamente ele já sabia, ele acabou chegando ali e ele falou, pô, vou passar lá, né? Não foi o intuito da missão. Ele falou, vou passar lá. Porque a burguesia comercial portuguesa formou uma forte aliança contra o rei. Forte aliança com o rei, né? Contra tá estranhando. Pô, eu tô horrível de ler hoje. Mas basicamente porque enquanto o rei ele precisava de dinheiro, a burguesia queria mercado consumidor. Então eles se juntaram. A lei muçulmana dividiu o mundo entre islâmicos e não islâmicos, né? Por isso que a gente tem todo esse problema entre islâmicos e cristãos, entre questão comercial também. Qual era o estado da civilização maia? Tava em decadência já. Eita, calma aí. O que atrasou a entrada da Espanha nas grandes navegações em comparação com Portugal? A Espanha, ela demorou mais para se unificar, né? Porque ela estava sob domínio mouro ainda, enquanto Portugal já estava unificado, basicamente. A principal nação que competiu com Portugal foi a Espanha.
O objetivo principal da esquadra é porque Pedro Álvares Cabral, depois que ele veio para o Brasil, ele foi direto para as Índias. Ele foi com muito poder militar, porque Vasco da Gama, quando ele chegou lá em 1498, ele foi recebido de maneira muito hostil, né, pelos islâmicos lá. Então ele foi com o exército para falar, ó, a gente vai fazer comércio aqui, vocês queiram ou não. Qual evento político específico possibilitou a unificação da Espanha? Foi o casamento de Fernando de Aragão e da mulher de Castela lá. Não sei o nome dela não. Isabela de Castela, acho que é. Enfim, casamento real que uniu os coroas de Aragão e Castela, isso aí. A religião predominante era islâmica, muçulmano no caso. Eu não sei se é a mesma coisa, eu ia falar uma coisa que vai falando merda. Quem eram os mouros mencionados no contexto ibérico? Eram os muçulmanos do norte da África. Tá? Qual grande evento consolidou o domínio do Império Turco-Otomano na região do Mediterrâneo Oriental? A queda de Constantinopla, né? Quando Constantinopla caiu, o Império Turco-Otomano tomou conta ali. Foi basicamente o fim da cristianismo no Oriente. No Oriente ou no Ocidente? Acho que é no Ocidente. É 1400, né? Enfim, mas foi a queda da cidade de Constantinopla. Por quais três grupos? Então, passava pelos muçulmanos, depois passava por comerciantes, depois pela Itália, para depois chegar em Portugal e Espanha, tá? O que a Espanha fez imediatamente? Na hora ela se jogou no mar. Na hora ela jogou Cristóvão Colombo no mar, basicamente. Qual foi o grande feito da terceira fase de expansão portuguesa que realizou? A terceira fase foi a fase na qual eles passaram pelo Cabo das Tormentas, que foi apelidado depois como Cabo da Boa Esperança. Quem realizou foi Bartolomeu Dias. Porra, eu lembrei desse nome, mano. Qual movimento ameaçava a Igreja Católica no século XV, estimulando sua aliança com a coroa portuguesa? Foi justamente a Reforma Protestante. O que a falta de acesso direto ao mar Mediterrâneo obrigou Portugal a fazer em suas rotas comerciais? Ele precisou contornar a África, por isso que teve toda a questão da expansão, né? Então, ele podia só passar pelo mar Mediterrâneo, só que ali a gente tinha muçulmanos, né? E então ele teve que contornar. As duas principais motivações políticas para o controle de novas rotas comerciais. Como eu falei, ter mais poder e também a questão financeira, né? Porque se você tem mais rota comercial, você tem mais prestígio, você consegue mais dinheiro. Como eu falei, eles foram recebidos de maneira muito hostil. O Vasco da Gama foi recebido de maneira muito hostil quando ele chegou nas Índias em 1498, né? O Império Turco-Otomano ele passou a cobrar tributos. É isso aqui, o Estreito de Hormuz mesmo, tá? Ele passou, que inclusive agora conexão com geopolítica, geografia. Agora a gente tem lá o Irã, eu acho que é o Irã, né? Justamente fechando o Estreito de Hormuz. A gente tem a alta no petróleo aí no mundo inteiro por causa disso, por causa da guerra, né? Então a gente vê a importância desse local até hoje, né? O que o Império Turco-Otomano passou a cobrar dos europeus que tentavam atravessar? Tributos muito altos, né? Enfim, é óbvio, cara, se você é um muçulmano, você odeia o outro cara lá, que ele é cristão, você não vai querer que o cara passe para poder pegar produto barato, você vai vender o negócio para ele, se você for vender, você vai vender muito mais caro, e se ele for querer passar, você vai cobrar 10 vezes mais, né? Basicamente. O monopólio régio foi aplicado a Portugal porque era um monopólio, e esse monopólio era régio por quê? Porque ele tem um rei. Basicamente, a centralização total na figura do rei. Qual a importante embarcação de exploração foi a caravela? Caravela portuguesa. O primeiro navegador português a finalmente chegar às Índias, como eu falei, Vasco da Gama. Qual evento marcou a primeira fase de expansão marítima portuguesa no norte da África? Cara, eu esqueci o nome da cidade, mano. Mas é quando eles saem da África e chegam na cidade lá, tomada de Celta. Lembrei, Celta, no norte da África. Pô. Qual foi o país pioneiro? Portugal. Qual civilização pré-colombiana é descrita como a mais antiga, possuindo mais de 2.000 anos de existência? É a Inca, não a Maia, tá? Errei. Mas isso não é importante, tá? Isso não cai, não. Qual foi a estimativa? Assim, cada vez, cara, que Portugal, que o cara, ele basicamente ia para as Índias e voltava, era um lucro astronômico de 3 a 4.000%, tá? Então era um lucro, porra, bizarro, mano. Bizarro, bizarro, bizarro. Você investir R$100 e te voltar 3.000, né? 3.000. Pô, você investir R$100 e voltar 3.000. Qual era o grande medo militar da Europa em relação aos muçulmanos asiáticos? O grande medo
era basicamente a Europa, ela estava desprotegida, ela podia tomar, né? Podia tomar ataque toda hora, porque estava a África dominada ali pelos muçulmanos e o leste europeu também, né? Mais pro leste ali. Onde ficava localizado o Império dos Aztecas? Aztecas era no México. O processo de reconquista foi justamente a expulsão dos mouros ali da Península Ibérica, né? Foi realizada justamente por Portugal e por Espanha. Porque Portugal deixou o Brasil em latência? É porque o comércio que ele estava tendo com as Índias estava muito lucrativo. Tá? Era um comércio extremamente lucrativo. Não tinha por que Portugal investir no Brasil naquela época, se ele estava ganhando muito mais dinheiro com as Índias. Qual é o evento histórico ajudando a centralização precoce do território de Portugal? Revolução de Avis, 1300. Vou chutar a data, não sei, 1392. Não tem? Vou pesquisar. Cara, eu não lembro essas datas direito assim, mas eu acredito que seja isso, tá? Pô, vocês estão vendo a profundidade como consegue puxar a questão, cara? Isso é plataforma SAD, viado. Tem como não? Aqui, ó, 383. Tá, errei a data, mas não tem problema. Mas a facilidade, cara, que você consegue puxar os nomes é bizarro, mano, é absurdo. Em qual ano ocorreu a queda de Constantinopla que afetou o comércio no Mediterrâneo? Foi em 1492. Ah, eu acho que... Não, 53. Eu tô confundindo data. Em qual ano Vasco da Gama completou a rota marítima e chegou às Índias? Agora eu vou acertar. 1498. Esse eu acertei. Onde estava localizado o Império dos Incas? Os Incas ficavam ali na região das Cordilheiras dos Andes. Quais foram os dois motivos que levaram Portugal a finalmente iniciar investimento na ocupação no Brasil? A gente teve a decadência no comércio com as Índias porque a gente teve o aumento da competição, né? Então a gente teve outras nações também fazendo contorno da África. E é basicamente isso. Portugal falou, pô, não tá dando muito certo aqui, eu vou investir no Brasil também. Ah, sim, e as invasões francesas. A França, ela chegou inclusive a ficar um tempo no Brasil, né? Então a gente tem o período de invasão francesa, que é um período também que foi um dos motivos de Portugal querer voltar pra cá. Deixa eu inclusive pesquisar um negócio aqui, foi mais pra frente isso, da União Ibérica. Porque eu sei que a França tenta invadir. Aqui, ó, foi mais pra frente, então esquece. Isso aí é capítulo para próximos vídeos aí. Quais eram os dois objetivos principais da Igreja Católica em relação à expansão marítima? Como eu falei, ela queria expandir a fé e ela queria reafirmar sua autoridade. Qual império dominava o Império Turco-Otomano? Aqui, ó. Em que ano ocorreu a queda de Constantinopla? 1453. Não pode errar. Isso aqui é vacilo mesmo ter errado. Por 18 minutos já, mano. Só em flashcard. Faço questão, não faço. Fazer um flashcard da plataforma agora, ver o que tem aqui. Aqui, a expansão marítima. Vamos ver aqui de contexto europeu. Vamos fazer os de memorização, vai. Como se chamava o instrumento de navegação que permitia calcular a altitude? Como eu falei, astrolábio. Qual país europeu foi o pioneiro? Portugal. Qual cidade italiana controlava grande parte? Veneza. Qual nome recebe o conjunto de representações cartográficas? Pois é o mapa. Não. Nossa, mas eu não vou saber a ideia. Qual é a instituição religiosa atuou diretamente na justificativa espiritual? Igreja Católica. Qual o grupo social? Burguesia. Qual o tipo de embarcação desenvolvida pelos portugueses? Caravela. Qual é o instrumento de navegação originário da China? A bússola. Qual evento de 53 dificultou o acesso europeu à tomada de Constantinopla? Qual tratado? Tratado de Tordesilhas. Qual cabo no extremo sul? Bartolomeu Dias foi o cabo da Boa Esperança ou o cabo cabo da Tormenta? É isso aqui, porra! Qual bula papal? Bula intercátera, isso aí. Qual navegador português completou a rota marítima até as Índias? Vasco da Gama. Qual motivação religiosa impulsionou os europeus durante a expansão marítima? Foi a expansão da fé, mas também tem a questão de revanchismo. Tá, enfim. Qual era o nome dado à rota comercial terrestre que ligava a Europa? Não faço ideia. A Rota da Seda. Faz sentido. Faz sentido. Como se chama o Centro de Estudos Náuticos? Escola de Sagres. Qual era o principal produto de luxo buscado pelos europeus no comércio com o Oriente? As especiarias. Qual a vantagem da vela triangular? Porque você conseguia viajar contra o vento.
Como se chama um processo de centralização do poder nas mãos de um rei? Ai, fugiu a palavra. Totalitarismo não. Absolutismo. Ah, o processo, né? Porra, é isso, eu tô fazendo muito rápido. Eu tô querendo fazer rápido pela velocidade. Mas o processo de centralização justamente é a formação dos estados nacionais europeus. Qual metal precioso era intensamente buscado pelos europeus para suprir a escassez monetária? O ouro. Foi, rapaziada, tá certo aqui. Vou fazer outro vídeo aí fazendo questão e é isso aí, valeu.